Boa noite, irmãos e irmãs. Você está feliz com Jesus? Eu já vi alguns sorrisos lindos e maravilhosos. Então, que Deus abençoe a nossa vida esta noite e o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Eu estou assim, realmente crendo que você tem aí do seu lado uma pessoa que está sentado, que tem um coração muito generoso. Então, observe bem, se você tem absoluta certeza, 100%, mas se isso é 100% que você tem de certeza, que essa pessoa vai pagar uma pizza, uma janta para você hoje, dê um toquinho nela aí, possa a mão nela aí, olha aqui, aqui está o poder, maravilha, glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero repartir uma palavra com vocês esta noite, voltada para a nossa festa que vai acontecer daqui a alguns dias, está bem perto já. Então, pensando no que vai acontecer, eu pensei durante o final de semana em como poderia repartir uma palavra com vocês, no sentido de que nós sejamos despertados, orientados pela palavra de Deus, de o que devemos fazer durante essa festa como igreja. Porque essa é uma festa da igreja. Nós vamos festejar como igreja. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O meu tema essa noite é Shalom 30 anos. Diga comigo, Shalom 30 anos. Mas olhe para mim, essa é só a primeira parte do tema. Agora vem a segunda. Então o meu tema é assim, Shalom 30 anos, celebração do que ou do quem? Vamos falar juntos? Diga, Shalom 30 anos. Celebração do quê? Ou do quem? Esse é o meu tema esta noite. E eu quero que durante esses minutos que vão se sucederem agora, nós possamos pensar sobre isso. O texto base para a nossa meditação, para aquilo que vamos pensar esta noite, está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Está ali, provavelmente vai aparecer ali no telão. Se você trouxe sua Bíblia aí também pode acompanhar. O texto diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba de todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Verso 3, ainda que eu distribua tudo o que possuo, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Então é baseado nesse texto que nós vamos pensar nos próximos minutos sobre o que significa ser igreja. Aleluia. Veja bem, primeiramente nós vamos pensar em 3 coisas importantes que esse texto nos esclarece, nos mostra claramente quando nós lemos esse texto. O texto é bem claro que o nosso relacionamento como igreja acontece com base naquilo que temos, naquilo que fazemos e naquilo que somos. Isso fica muito claro nesse texto. O nosso relacionamento como igreja acontece dessas 3 maneiras: daquilo que temos, daquilo que fazemos e daquilo que somos. A ideia é que o nosso ser, ele se sobrepõe, ele é mais importante do que aquilo que fazemos e aquilo que temos. O texto deixa isso bem claro, que aquilo que você faz é bom, é importante, aquilo que você tem também é bom, é importante, mas aquilo que você é mais importante do que tudo. O texto deixa isso muito claro, quando a gente começa a ler esse texto. Por que que é assim? A gente entende, por exemplo, com os dons que Deus te deu, você pode edificar os seus irmãos. Isso é uma bênção. Com os bens que você possui, você pode ajudar
os seus irmãos. Mas com a sua pessoa, com o seu ser, você vai muito além de ajudar ou edificar os seus irmãos. Através de quem somos, é que nós temos o sentido da vida como irmãos e como igreja. A vida se completa no nosso ser. Por isso que ele é mais importante. Aleluia. Então, eu peguei dois pronomes, dois pronomes relativos. O primeiro pronome que nós vamos pensar aqui, como igreja, é o pronome que. Porque o pronome que, ele está referindo-se, ele apresenta as coisas. O pronome que, ele representa coisas. E o pronome quem sempre vai representar pessoas. Por isso que a pergunta do meu tema é: celebração do que ou do quem? O que nós vamos fazer nessa festa, como igreja? Como celebraremos esse momento tão especial? O propósito dessa minha mensagem esta noite é despertar em nós uma consciência de igreja como pessoas. Nós somos a igreja pessoa. E eu quero que a nossa consciência seja despertada exatamente para isso. O objetivo da minha palavra é discernir, é compreender, é entender o que a igreja tem, o que a igreja faz, e também entender e compreender a sua natureza, aquilo que ela é. Esse é o objetivo da minha palavra. Se nós conseguirmos entender, compreender, separar uma coisa da outra, as suas funções, como isso acontece, nós sairemos daqui muito edificados para a glória de Deus. Nós sairemos daqui sabendo o que vamos fazer na festa dos 30 anos. Saberemos como agir, saberemos o que fazer e saberemos como fazer. Quando nós conseguimos discernir é separar uma coisa da outra, colocar cada coisa no seu lugar. Quero começar afirmando a vocês essa noite, todos vocês já sabem disso, a igreja é uma pessoa, e como tal, preste atenção, a igreja é uma pessoa, estou repetindo, e como tal, o seu caráter é absoluto e não relativo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o que você é absoluto. Já o que você faz pode ser relativo. Aquilo que você tem pode ser relativo. Mas aquilo que você é, a sua essência, isso é absoluto. Porque você é uma pessoa. Amém? Eu fico pensando, nós como igreja, nós temos um credo ou nós temos uma declaração de fé. E na nossa declaração de fé, olhe para mim, nós dizemos que nós cremos em Deus Pai como quem? Como uma pessoa. E nenhum de nós temos dificuldades de crer que Deus o Pai é um quem? Uma pessoa. Nós declaramos que nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou Cristo, é um quem? É uma pessoa, e nenhum de nós temos dificuldade com isso. Nós declaramos ainda que o Espírito Santo é um quem? É uma pessoa. E nós até falamos do nosso relacionamento com essa pessoa. E nós não temos nenhuma dificuldade de compreender isso. Olhe para mim, eu já vi pessoas aqui na igreja Shalom nos abandonarem, irem embora da Shalom, alguns chateados. Abandonaram você e eu como quem? Como pessoa, por causa dos nossos quês. Por causa daquilo que fizemos, ou talvez por aquilo que não fizemos. E ela ficou tão chateada e disse: eu vou embora dessa igreja. Quantos? Foram embora por causa dos nossos quês, por aquilo que é menos importante na nossa vida. Deixaram de amar nosso quem? Nossa pessoa, quem somos.
Muitas dessas pessoas nos abandonaram porque ficaram olhando para o que fazemos, para aquilo que temos, e não para aquilo que somos. Lamentavelmente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja, como pessoa, como quem, ela não é uma instituição, não é uma estrutura, não é uma organização, não é um método. Olhe para mim, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Isso é a igreja. Aleluia. E quero afirmar mais ainda, que a igreja como pessoa, como corpo vivo de Cristo, precisa ser saudável, não pode ser doente. Precisa ser saudável, totalmente sarada, curada, porque é uma pessoa. Cristo é quem edifica a igreja. Diga comigo, Cristo é quem edifica a igreja. E o seu propósito ao edificá-la diz a Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, que o propósito dele ao edificá-la é apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e perfeita e santificada. Estou começando a me aquecer. O apóstolo Paulo fala muito claramente no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, dos versos 17 até o 34, nós não vamos ler em função do tempo, mas lá o apóstolo Paulo falando sobre a igreja como pessoa, como quem, ele nos mostra quais são as patologias que podem comprometer a saúde da igreja. Quando você chegar em casa, você pode ler e observar. E Paulo diz 3 coisas muito simples naquele capítulo 11. A partir do verso 17. Primeiro, ele diz que a igreja pode ficar fraca. Segundo, ele diz que a igreja pode ficar doente. Terceiro, ele diz que a igreja pode até morrer. Fraca, doente e morte. E isso acontece porque algumas patologias, alguns vírus adentram ao corpo da igreja e causam essas fraquezas, essas enfermidades e até essas mortes que acontecem. De forma que a igreja, afetada por essas patologias, ela pode ficar sem força, sem energia suficiente para viver, para ser quem é como pessoa, porque está fragilizada por essas patologias. E então Paulo diz quais são essas patologias, e eu vou falar rapidamente. A primeira delas, é só você ler o capítulo 11, do verso 17 ao 34. Primeira patologia é que na igreja, às vezes tem pessoas que ainda não amadureceram, e por não estarem maduras, não são capazes de discernir a natureza da igreja. Tudo aquilo que você não compreende, que você não discerne, que você não entende, é muito difícil de você crer. E se você diz que crê, mas não conhece, você não tem segurança. Observe uma coisa. Pelo fato de existirem pessoas dentro da igreja que não amadureceram e não são capazes de discernir a natureza da igreja, Paulo deixa bem claro que a nossa luta, lá em 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele deixa bem claro que a grande luta da igreja não é contra o príncipe, mas é contra os principados que regem o mundo espiritual através da sua cultura, dos seus argumentos, dos seus pensamentos errados. E a grande luta da igreja é exatamente por isso. Então, alguém que não é capaz de discernir pode se tornar um vírus que enfraquece a igreja. Então, a verdadeira luta da igreja é na forma do seu pensamento. Essa é a verdadeira luta da igreja. A Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que
a luz do Evangelho não resplandeça nas suas vidas. E incrédulos pode ser alguém que está fora da igreja, mas também que está dentro da igreja, porque é ignorante, não entende, não discerne, não compreende. Segunda patologia, que Paulo fala lá no capítulo 11. Ele diz que na igreja pode ter pessoas que estão em busca somente das suas necessidades. Isso é um vírus terrível. É um ebola evangélico. É uma epidemia que vai roendo a igreja, destruindo. Deixa eu perguntar para você. A Bíblia diz sobre onde está o Deus dos homens. Onde está o Deus dos homens? A Bíblia diz que está no seu estômago. Está no seu ventre. É lá que habita o Deus dos homens. Então, o que o Deus dos homens faz? Habita nas suas carências, nas suas necessidades. É aí que o Deus do homem habita. Isso está escrito em Filipenses capítulo 3, verso 19. O Deus do homem habita na carência do homem. O homem natural se relaciona com Deus na perspectiva de que Deus vai satisfazer as suas carências. E ele não se relaciona com Deus para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Mas a razão do seu relacionamento com esse Deus é apenas que Deus lhe dê algo, que Deus faça algo para suprir a sua carência, os seus apetites e as suas necessidades. Por isso, que isso pode ser uma forte patologia, de acordo com o que Paulo está dizendo. Em terceiro lugar, pessoas que na igreja, estão na igreja, mas não são transformadas na sua maneira de pensar. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, que o que entristece o Espírito Santo na igreja não é a mudança de comportamento que você tem, de comportamentos morais. Você fumava, não fuma mais. Mas o que entristece a igreja é quando os crentes ainda têm a mente do mundo perversa, que não compreende a vontade de Deus. É isso que entristece o Espírito Santo. E se na igreja tem pessoas que não foram mudados na sua maneira de pensar, essas pessoas, então, pode ser pessoas que são muito fracas. Posso dizer uma coisinha para você? Eu espero que você não fique bravo comigo. Mas o ambiente de igreja, eu vou falar bem devagar, porque eu estou tranquilo hoje, não estou nervoso. Eu vou falar bem devagarinho. Não se assuste com o que eu vou falar. Não fique bravo. Mas o ambiente de igreja não é para mudança. Eu vou falar de novo. Igreja não é um ambiente de mudança de comportamento. Olhe para mim. Igreja é um ambiente de transformação. Isso é igreja. Porque alguém pode mudar seu comportamento, mas sua mente não foi transformada. E se alguém não foi transformado, ainda que mudou de comportamento dentro da igreja, essa pessoa é uma questão de tempo. Se ela só teve mudança de comportamento, mas não houve transformação, ela fica fraca, na sequência ela fica doente e finalmente ela morre. Sabe por quê? Porque se ela não tem transformação na sua vida, ela não pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é a árvore de vida. A vontade de Deus era aquela árvore da vida que estava plantada no jardim. Portanto, você não foi criado por Deus para conduzir a sua vida baseado no certo e no errado, no bem e no mal, na sua razão, mas você foi criado por Deus para andar
ouvindo-os, tendo certeza e cumprindo a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus é a árvore, é saúde e vida. E em quarto lugar, vou ser bem rapidinho, Paulo diz que uma outra patologia que pode acontecer na igreja é quando as pessoas que estão na igreja desenvolvem crença em vez de fé. Se tem um vírus terrível que está acontecendo na igreja nos dias de hoje, é que nós estamos tendo muitas pessoas cheias de crenças, mas não de fé. E eu vou mostrar para você rapidamente qual é a diferença entre crença e fé. A crença é a forma como eu projeto as minhas expectativas na direção de Deus, de um Deus que eu quero que atenda a minha necessidade. Eu vou dizer de novo bem devagar. Crença é a forma como eu projeto as minhas expectativas na direção de um Deus que eu quero que me atenda, que faça o que eu quero. Isso é crença, isso é um mal, é uma patologia na igreja. Pastor, mas o que é fé? Fé não é a minha expectativa, não é a expectativa que eu tenho do que Deus vai fazer ou que vai fazer o que eu quero. Mas fé é o conhecimento que eu tenho de Deus, para que eu faça aquilo que Deus quer. É por isso que a Bíblia diz assim, a Bíblia não diz, por exemplo, assim, o meu crente vive pela sua crença. Mas a Bíblia diz, o meu justo vive e dá, porque ele pratica a minha vontade. Ele faz o que eu quero. Mas às vezes nós gastamos todo o nosso tempo tentando produzir igreja, mas o que nós temos que fazer é aprender a ser igreja, conhecer igreja, ter consciência de igreja. É isso que nós devemos fazer. Devemos ocupar todo o nosso tempo concentrado nisso, entender de igreja, saber o que é a igreja, compreender a sua essência. Quando enxergamos a igreja como uma instituição, uma organização, terminamos projetando nossas expectativas para essa instituição. E sabe qual é o resultado? Frustração. Porque a igreja, como estrutura, é os seus prédios. E como organização também pode ser aquilo que ela faz. E aí você se perde, você fica frustrado. Mas o que conhecemos da igreja como instituição pode causar muita frustração, porque a igreja tem muitos defeitos naquilo que ela tem, naquilo que ela faz. E nossa fé na igreja deve ser baseada no conhecimento da sua natureza. Agora, olhe bem, preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso aqui é fantástico. Quando não entendemos igreja como pessoa, mas como instituição, corre o risco da gente se perder na nossa própria história, de modo que durante a nossa história de igreja, a gente cresce, mas não amadurece. De forma que a criatura está aqui 10 anos e nunca amadurece. Fica velho aqui, mas não entende de igreja. Muitos homens de Deus estão estressados, cansados, desanimados, frustrados, porque estão se esforçando muito para fazer igreja. Isso mata qualquer cristão. Mas estes homens e mulheres de Deus deveriam estar concentrados em conhecer a vida da igreja, sua identidade, sua natureza, sua vocação e seu propósito. Se você concentrar-se nisso, você não vai ficar estressado com nada, porque você vai ter a certeza de que quem faz igreja, quem edifica igreja é Jesus. Já até merecia aqui uma rajada de línguas estranhas.
quando você compreende isso. Já pensou você ir dormir a partir de agora tranquilo, porque você sabe que quem edifica a igreja, quem é? Então você não vai perder tempo com isso, ficar fazendo igreja. Você vai se concentrar em ser igreja. Você vai dormir à noite da consolação da igreja. Da consciência de ser igreja. Então agora, depois dessa mini introdução, nós vamos entrar no quê? Nos quês da igreja. O que da igreja? O que da igreja representa duas coisas. Primeiro, representa o que a igreja tem e aquilo que a igreja faz. Tudo isso está relacionado com o pronome que. Então, primeiramente, nós vamos pensar no que da igreja, no que ela tem. Vamos pensar sobre isso. Então, como nós estamos chegando aos 30 anos, preste atenção. Eu comecei a pensar no que a Shalom tem. E eu percebi que uma coisa fantástica, maravilhosa, é que nós temos um prédio, diga comigo, nós temos um prédio, onde funciona uma escola chamada Batista Shalom. É uma estrutura maravilhosa, nós temos. E esse prédio que nós temos lá é uma bênção, porque lá crianças estão sendo ministradas pela palavra de Deus, sendo ensinadas a conhecer a Deus. Isso é bom. Isso é o que nós temos. Depois, nós temos uma chácara maravilhosa, uma estrutura espetacular de uma chácara. E acontecem muitas coisas maravilhosas lá. Mas isso é o que nós temos. Nós temos uma casa de hospedagem, que nós chamamos de hotel, onde as pessoas que vêm de fora são recebidas, e lá são acolhidas, porque elas vêm honrar a nossa igreja com as suas presenças, e então nós temos uma casa para isso. Nós temos esse prédio espetacular, grande, que chama a atenção de tanta gente, nós temos um estacionamento, uma estrutura fantástica, maravilhosa, nós temos tudo isso. Isso é o que a igreja tem. Preste atenção. Tudo isso que nós temos, tudo isso que eu citei aqui é resultado do favor de Deus na vida da igreja, mas também do trabalho árduo, do sacrifício duro de irmãos que ajudaram a construir tudo isso. Mas eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo. Gratidão a Deus é o nosso sentimento nessa festa, mas não é isso que nós estamos celebrando. Nós estamos muito gratos por essas estruturas, mas não estamos celebrando isso. Sabe por quê? Porque isso não impressiona Deus em nada. Porque isso são coisas. Não estamos celebrando coisas. Isso é bom, nós reconhecemos tudo isso que eu falei. Isso é importante para a igreja, mas não é o mais importante. Todas estas estruturas não farão ou não fariam nenhum sentido para nós se essas estruturas não configurassem um lugar onde nós reunimos com os nossos irmãos para amá-los, servi-los, edificá-los e servirmos uns aos outros dentro dessas estruturas. Se não configurasse isso, poderíamos vendê-las, nos desfazer delas, porque elas não são as coisas mais importantes. Quer que eu diga uma coisa para você, sendo bastante sincero? Olhe para mim, vou falar com muita convicção, eu tenho absoluta certeza, eu vou falar agora bem devagar, eu tenho absoluta certeza que daqui 110 anos, nenhuma dessas estruturas farão nenhum sentido para nós, porque todos nós não estaremos mais aqui para agradecer a Deus. Se alguém pretende estar aqui daqui 110 anos, eu quero tocar em você. Ei, o que nós temos não é o mais importante. Você precisa entender o que é a igreja, irmão. Nós precisamos entender o que é a igreja. Daqui 110 anos eu tenho certeza que nós já passamos pelo funeral de muitos irmãos. E eu vou dizer, não é de muito não, é de todos. E eu não quero deixar você sem esperança, tá bom?
Daqui 110 anos, deixa eu dizer uma coisa para você, nada dessas estruturas farão nenhum sentido para nós, porque nós estaremos na glória com o Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Talvez daqui 110 anos nossos netos e bisnetos estarão agradecendo a Deus por essas e outras estruturas que nós ainda vamos conquistar. Mas serão apenas dos nossos netos em diante. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? No texto que nós lemos, ela diz assim, ó, ainda que eu dê aos pobres todos os meus bens, se não for por amor, essas estruturas não valem nada. Não tem nenhum sentido. Uau! Segundo crer da igreja. E esse segundo crer vai representar tudo aquilo que fazemos. E agora eu vou ser mais rápido, porque o tempo está indo rápido. Preste atenção. O que representa o que a igreja faz? A Shalom faz cultos ungidos e inspiradores. Maravilhoso. A Shalom faz louvor e adoração envolvente, empolgante, poderoso. Um trabalho de acolhimento precioso. Quando chegamos aqui, recebemos um sorriso ungido daqueles irmãos que nos ajudam. Isso é maravilhoso. É o que fazemos. Prestamos um serviço de muita excelência nos encontros com Deus, para homens, para mulheres, rapazes, moças, casais e crianças. Nós fazemos isto. Isso é o nosso quê. Tem a ver com os nossos quês. A Shalom faz um trabalho de muita qualidade na igreja de crianças. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, seu filho está lá sendo ensinado a seguir a Jesus. Isso é muito bom, aquilo que fazemos. Preste atenção. A Shalom faz um serviço importantíssimo de estacionamento. Quando você chega aqui, você já é abençoado. Faz um ótimo trabalho de células. Um ótimo trabalho de células. Faz um ótimo trabalho, um essencial trabalho de discipulado. Distribui cestas básicas através do quilo do amor. Faz vigília no monte. Se você quer orar muito, converse com Elias. Faz um trabalho necessário de ensino, pregação para a edificação do nosso povo. Temos rede de mulheres, rede de homens, agora curso de noivos. A Shalom proporciona atividade e serviço para as pessoas, presta atenção, mais experientes. Não estou falando de idosos, mais experientes através do Clube do Tempo. Aleluia. Fazemos visitas nos hospitais e muitas outras atividades. Tudo isso faz da Shalom uma igreja ativa e funcional. É uma bênção. É uma igreja ativa e funcional. Alegria, prazer e responsabilidade é a força que nos motiva para servir. Uma igreja dinâmica como a Shalom. Fazemos isso com muito prazer. Agora, olhe para mim. Para ser muito honesto com você. E para sermos muito honestos com a igreja. Não é isso que nós vamos celebrar na nossa festa de 30 anos. Porque tudo isso tem apenas a ver com aquilo que fazemos. Ainda que seja importante, ainda que seja bom, mas ainda não é o mais importante para nós como igreja. Se todas essas atividades, preste atenção, se todas essas atividades ministeriais não configurarem verdadeiros atos de amor pelo quem, por pessoas, nada do que fazemos valerá a pena. Você vai trabalhar a sua vida toda e vai perder o seu serviço e o seu trabalho. Se tudo o que você fez durante todos esses anos não é por amor. Amor a pessoas, não a coisas. A palavra diz, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanha, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ou, agora nós vamos rapidamente para os quem da igreja. E toda vez que eu disser quem agora, eu estou me referindo a pessoas. Porque quem é um pronome variável
que representa a pessoa. Então observe bem, o quem da igreja representa o que a igreja é como pessoa. Olhe para mim, o trabalho de unir todos nós como quem ou pessoas e formar de todos nós uma pessoa como igreja foi realizado pelo Espírito Santo. Nenhum de nós podemos fazer isso, só o Espírito Santo pode fazer. Foi Ele que pegou você lá no norte do Brasil, longe daqui, com a cabecinha cheia de coisas que, meu Deus, só Jesus salvou a sua vida, trouxe e hoje você está aqui. Você é nosso irmão, obra do Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso, mas o Espírito Santo fez. Agora observe bem, a gente não faz nada e não podemos fazer nada nesse sentido, o Espírito Santo é quem faz. Mas agora eu quero que você preste atenção. Porém, administrar os quês destes quem é uma tarefa que não é muito fácil e exige de nós muito amor e esforço. Porque tem irmãos que têm a cabecinha tão complicada e a gente tem que suportar. Tem uns que têm a cabeça tão pequena que parece cabeça de palito. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3. Olha o que está escrito. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vossa vocação. Diga, vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora olhe que coisa tremenda. Está escrito aqui, ó. Façam todo o esforço para conservar o trabalho que o Espírito Santo fez de unir-nos. Por quê? Porque o Espírito Santo nos uniu como pessoas. Cheio de quês. E nós temos que administrar tudo isso. Viver de maneira digna do nosso chamado é amar pessoas como elas são e nos esforçar muito para sermos humildes, dóceis, pacientes, dispostos a perdoar, tolerantes com os seus quês, com aquilo que têm, com aquilo que fazem. Nós como igreja estamos dispostos a amar você como quem você é, e faremos todo esforço que for possível para entender, relevar seus quês, até que o Espírito Santo faça a obra de transformação na sua maneira de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o que você tem ou faz não é o mais importante para nós, mas o que realmente importa para nós é quem você é. É isso que mais importa para nós. O que estaremos celebrando nesses 30 anos é quem somos como igreja. O que nós estaremos celebrando nesses 30 anos é porque você é quem muito importante, você é uma pessoa muito importante. Olhe para mim, eu estou há 27 anos ao lado do pastor Odilon. E não é pelos seus quês, mas é por quem ele é. Eu sinto-me muito honrado ao participar de uma equipe de pastores. Não é pelos seus quês, porque tem cada cabecinha que só Jesus. Mas é por causa do quem eles são como pessoas. Homens de Deus. Oh! Eu sinto-me profundamente amado por essa igreja. Sabe como é que eu me sinto amado por essa igreja? Eu me sinto amado porque essa igreja me ama por quem sou. Porque se fosse pelo que faço ou tenho, vocês já teriam desistido de mim há muito tempo. Porque eu sou difícil de lidar. Pergunte para minha mulher. E sabe o que é que eu tenho? Uma mulher, 2 filhos e agora um agregado.
que é para dar trabalho para vocês, para vocês suportarem e amar. E eu tenho um carro 2011, é a única coisa que eu tenho, mais nada. Estou fraquinho. Mas vocês não me amam por isso. Vocês me amam porque eu sou pessoa, a imagem e a semelhança de Deus. Eu te amo não é pelo que você tem, mas é pelo que você é, a imagem e semelhança de Deus. Quando cheguei na Shalom, eu estava com o meu Ken totalmente deformado, mas fui amado no meu Ken. Deus transformou meu velho Ken num novo Ken, que sou hoje pela graça de Deus. O que nós estamos celebrando é o que Deus fez em quem chegou aqui com um casamento totalmente desfeito, arrasado, destruído, mas agora você é um quem com um casamento totalmente restaurado. É isso que nós vamos estar adorando a Deus e celebrando a Deus na nossa festa. Estaremos celebrando porque você era um quem que não podia ter filhos e hoje você é um quem que é pai e mãe. Estamos celebrando porque você era um quem que chegou aqui e não conseguia louvar e adorar a Deus, porque era oprimido, cheio de preconceitos, não tinha alegria de viver, e hoje você é um quem, uma pessoa que louva, adora, pula, dança na presença de Deus, cheio do Espírito Santo e da alegria do Senhor. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Alguns chegaram aqui viciados como quem viciado, derrotado, rejeitado, e agora você é um quem liberto, vitorioso, amado e cuidado. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. No sábado da nossa festa estará aqui a Nívia Soares. Eu pergunto, você virá nesse sábado para ver a Nívia Soares? Talvez você dê uma de espiritual. Não, eu venho aqui para ver Deus. Deixa eu dizer para você, eu não virei aqui para ver a Nívia Soares, porque eu posso entrar no YouTube e vê-la cantando nos vídeos. Posso curtir todas as suas músicas. Não precisarei vir aqui pela Nívia Soares. Não virei aqui por causa das suas músicas. E eu não quero exagerar muito. Vou parar por aqui para você não ficar bravo comigo. Mas eu virei aqui, sabe por quê? Por sua causa, porque eu quero ver você, quero te dar um abraço, quero te dar um sorriso e dizer que eu te amo. Eu virei aqui celebrar o fato de você ser pessoa, igreja, que eu amo. Então passe um perfuminho que você vai ganhar um cheiro. Sabe o que é que nós vamos festejar nesses dias? Nós vamos festejar muito a oportunidade e o privilégio de podermos repartir o espaço da nossa casa para hospedar irmãos que vieram de fora e não podem pagar hotel. É isso que nós vamos celebrar. Nossa mesa, nossa casa, nosso sofá, nós vamos repartir com esses irmãos. É isso que nós estamos celebrando. Oh, que alegria! O que nós vamos celebrar é a honra de repartir o nosso pão de cada dia com os nossos irmãos, no café da manhã, no almoço, se for necessário. É isso que nós vamos celebrar, é esta alegria, esse prazer de poder repartir com os nossos irmãos, porque são nossos amados. Teremos o prazer de repartir com os nossos irmãos os nossos carros de todo dia, para dar carona para que eles venham para cá, louvar e adorar a Deus junto conosco. Estamos celebrando isso. Oh, que oportunidade! Estaremos celebrando a oportunidade de poder conhecer e rever muitos irmãos e abraçá-los, amá-los, servi-los e nos alegrarmos junto com eles. É isso que nós estaremos celebrando. Já estamos celebrando a magnífica honra de podermos ofertar para pagarmos as despesas com a estrutura que proporcionará um lugar, um ambiente tranquilo para edificarmos-nos uns aos outros. É isso que nós estamos celebrando já. Eu já estou celebrando isso e você também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós entendemos que a nossa casa, olhe para mim, você precisa entender isso. Nós entendemos que a nossa casa, o nosso pão, os nossos carros, as nossas ofertas servirão apenas de pretexto para termos comunhão com esses irmãos.
Aleluia. Isso significa ter consciência de igreja como quem ou pessoas. E concluindo, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida fortemente nesses dias, chamando a nossa atenção para a essência do quem da igreja como pessoa. Nosso desafio com a igreja é amarmos as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas fazem ou têm. Esse é o nosso desafio. Nós não vamos desperdiçar essa oportunidade de edificar nossos irmãos com os nossos dons, com a nossa fé mútua, com a nossa capacidade de amarmos verdadeiramente os nossos irmãos. Não perca essa oportunidade. Abrace-a. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja como quem? Como pessoa, é a expressão da pessoa de Jesus Cristo. Nosso empenho deve ser no sentido de evitar o que pode comprometer a saúde da igreja. Vamos ficar em pé?